Bom dia a todos. Gostaria primeiramente de agradecer a presença, o convite, para realizar essa apresentação. E a CNT aborda, dentro dos seus estudos técnicos, estudos em diferentes modalidades, mas hoje eu vou falar um pouco do transporte rodoviário, que é um transporte que tem grande representatividade no setor de transporte, um segmento que tem grande representatividade no setor de transporte. Para contextualizar isso, esse slide traz que o setor de transporte rodoviário brasileiro ele é responsável por 52,6% do PIB do transporte. Para vocês terem noção da ordem de grandeza, o PIB do transporte, em 2005, foi aproximadamente 240 bilhões de reais. O setor emprega, dentro das empresas, aproximadamente mais de 1 milhão de empregados, e conta ainda com caminhoneiros autônomos, cerca de 410 mil caminhoneiros autônomos. Ou seja, o segmento, as empresas de transporte são as maiores empregadoras do setor não financeiro do país. Mostrando essa grandiosidade também na movimentação de carga, a gente aqui tem resultados da matriz de transporte de carga. A Ellen vai discordar um pouco do meu número, mas o número que a CNT apresenta é que 61% das cargas hoje são movimentadas pelo setor rodoviário. E os passageiros, 95%. Isso é muito assim, é cultura brasileira. Hoje a gente está tentando implantar essa cultura de desenvolver infraestrutura, melhorar a infraestrutura de outras modalidades, melhorar a intermodalidade, a multimodalidade, mas hoje o Brasil ainda enfrenta transportes de carga, como o minério, como as commodities agrícolas, que deveriam estar sendo transportados por ferrovias ou por hidrovias, acabam sobrecarregando a nossa malha rodoviária. E toda essa infraestrutura, então, possui aproximadamente 1 milhão e 700 quilômetros de malha rodoviária para se trafegar. Porém, desse número, parece um número grande, mas a grande maioria é não pavimentada, é uma malha não pavimentada. Só 12% é pavimentada, ou seja, 211 mil quilômetros de rodovias atualmente no país têm pavimento. E isso impacta diretamente no custo, tanto do transportador, do rodoviário de carga, como no custo de passageiros. Porque a gente acaba tendo que fazer deslocamentos por rodovias não pavimentadas, aumentando a condição de desgaste dos veículos, aumentando o consumo de combustível, aumentando o tempo de viagem. Então, isso impacta diretamente no custo do transporte do país como um todo. Dentro da malha pavimentada, 30% dela é de responsabilidade do governo federal, mais da metade do governo estadual e o restante dos governos municipais. Da malha rodoviária federal, mais de 80%, quase 90%, é constituído de rodovias pavimentadas de pistas simples de mão dupla, que são rodovias, dependendo do volume de tráfego, acaba sendo mais inseguras, São veículos deslocando, às vezes a gente tem grande quantidade de transporte de veículos de carga em rodovias de pista simples se deslocando em sentidos opostos de veículos de passageiro. Isso causa um desconforto ao uso do sistema rodoviário. 1 milhão que eu tinha falado parecia já um número grande, só que quando a gente faz a relação da densidade, quanto que a gente tem disponível de transporte, de infraestrutura de transporte ou de rodoviária em relação à área do país, a gente vê que o nosso número é muito baixo. O Brasil hoje tem 24,8 quilômetros de rodovias a cada 1.000 quilômetros quadrados de área. Então, se a gente comparar com países como Japão e Portugal, que são países muito pequenos, área territorial muito pequena, não chega nem a 5% da área do país, eles têm uma infinidade de rodovias lá. Se a gente comparar com países de mesma dimensão territorial, como os Estados Unidos e China, a gente vê que a gente está quase 20 vezes, tem menos 20 vezes de disponibilidade de infraestrutura. Comparando com países da América Latina, que é que eu sempre ressalto que a gente está atrás da Argentina, brasileiro normalmente não gosta muito de perder para a Argentina, então mas nesse quesito a gente está perdendo, disponibilidade de infraestrutura rodoviária no país também é muito baixa. E isso impacta diretamente na posição que o Brasil ocupa num ranking do relatório de competitividade global, que é desenvolvido pelo Fórum Econômico Mundial. Nós estamos em 113º de posição entre 187 países. Ou seja, quando analisa a rodovia, a infraestrutura como um todo, a gente não está bem colocado, e essa posição é só em relação às rodovias brasileiras. Então,
Além o ranking avalia tanto a disponibilidade de infraestrutura como a qualidade das infraestruturas. Isso a CNT já está bem escaldada de saber que as rodovias do país não têm essa qualidade que era esperada, né? Desde 1995, a CNT realiza a pesquisa CNT de rodovias. No ano passado, nós completamos 20 edições, 2 anos ela não foi realizada. E foi pesquisado 103 mil quilômetros foram avaliados 103 mil quilômetros de extensão rodoviária. Esses 103 quilômetros englobam rodovias federais, 100% da malha federal, as principais rodovias estaduais do país e as rodovias concedidas. Desse resultado, então, não é um resultado muito bom, que mais da metade, os 58,2%, encontra-se em estado regular, ruim e péssimo. Esse estado geral, na avaliação da CNT, é uma nota formulada de acordo com a metodologia da CNT, que se baseia em parâmetros analisados do pavimento da rodovia, da sinalização da via e da geometria da via. Quando a gente faz esse recorte só para a gestão pública, aí isso representa mais ou menos dos 103 mil quilômetros pesquisados, 80 mil quilômetros, esse resultado piora um pouquinho, né? Quando a gente tira as concessionárias aí do bolo, o resultado regular, ruim e péssimo fica em torno de 67,1%. Avaliando só a gestão sobre concessão, o cenário se inverte. A gente tem 78,7% das rodovias em estado ótimo ou bom. Vale lembrar que dentro desse montante aqui de extensão pesquisada de rodovias concedidas, estão as rodovias que foram concedidas nesse terceiro lote de concessão, no último lote de concessão, que são rodovias que estão enfrentando problemas judiciais na sua gestão e, com isso, estão com baixos investimentos. Então, são rodovias, quando você avalia, separa o grupo, são rodovias que não estão com a condição de rolagem na situação ideal que elas deveriam estar, devido a esse problema que está tendo. Tem muita concessão até sendo devolvida agora pela falta de investimento, pela falta de disponibilidade de financiamento que as concessões estão enfrentando. Um outro recorte é que são só das rodovias federais, que é o que a CNT avalia desde 2004, 100% da malha. Aqui, nesse resultado, 51,2% das rodovias estão em estado regular, ruim e péssimo. Esse resultado está um pouco melhor do que o do estado geral da rodovia, só que aqui nesse slide, esse resultado é apresentado tanto para as rodovias federais sobre gestão pública como gestão privada. Quando a gente compara esse último gráfico, ó, que aqui é só gestão pública, só rodovias públicas federais, o resultado cai para 45,8%, e aqui eu estou apresentando só a curva relativa às avaliações ótimo ou bom. Esse gráfico foi possível, a gente fez a série histórica dessa avaliação positiva das rodovias desde 2004, que foi, como eu já mencionei, quando a CNT começou a avaliar 100% da malha rodoviária federal pavimentada, e aqui eu estou apresentando só a gestão pública. Então, a gente percebe que o pavimento, que é aqui destacado em azul, teve uma melhora, acho que foi o crescimento mais significativo, saindo em 2004 de 41,5% das rodovias classificadas como ótimo e bom, chegando a 58% no último levantamento de 2016. A sinalização teve um comportamento bem diferenciado, bem distorcido ao longo dos anos, sendo que os melhores resultados foram apresentados a partir de 2014, quando o governo federal, o DENIT, implantou o Programa de Segurança e Trafegabilidade Viária, mais conhecido como BR Legal. Então, assim, aqui fica bem claro que quando teve esse aumento na sinalização, o resultado geral das rodovias, em marrom aqui, aquela hora acho que eu apresentei o resultado errado, gente, perdão. O resultado geral das rodovias só pública é 42,7%. Então, quando a gente avalia, a gente percebe que a sinalização, um ganho, uma melhoria na sinalização, sinalizando curvas perigosas, uma sinalização eficiente nas rodovias, com a demarcação da sinalização horizontal, né, das nossas faixas, tem um ganho significativo na qualidade das rodovias e principalmente na segurança dos usuários da via. Então, é uma intervenção de baixo custo, mas bem representativa para a qualidade das rodovias. E aqui, por último, a geometria da via, que é a variável que, ao longo dos anos, é que teve menor evolução. Por que teve uma menor evolução? Os investimentos para se mudar a geometria da via, tornar uma pista, uma rodovia de pista simples, uma pista dupla, ou diminuir o ângulo de uma curva, eles são bem maiores do que só de fazer um recapeamento ou implantar sinalização.
Então, acaba que o investimento na modificação do perfil da rodovia é muito inferior, ainda está muito defasado. O que isso significa? Que hoje a gente trafega em rodovias que foram dimensionadas na década de 70, quando elas foram implantadas, e foram dimensionadas para aquela condição de tráfego, de volume de tráfego e aquele tipo de veículo. Então, tem muito que se melhorar ainda nas rodovias brasileiras. Como já foi mostrado a relação, eu acho que foi na palestra do Marco Polo, diretamente, da relação do investimento com a qualidade da infraestrutura, a CNT também trouxe esse gráfico aqui, onde aqui em laranja está destacado o investimento do governo federal nos últimos 13 anos e a avaliação da pesquisa de rodovias, da classificação das rodovias que estão em estado ótimo e bom, de conservação. Então, a gente pode ver que as curvas têm um crescimento análogo, né, um comportamento análogo. O único desprendimento ocorre aqui, nesses últimos 3 anos, quando se iniciou a crise. E aí até é interessante destacar, porque iniciou a crise, os investimentos foram reduzidos, só que a gente teve um ganho na qualidade das rodovias. Isso foi devido à concentração dos esforços do governo federal. Eu não tenho mais dinheiro, então o que eu vou fazer? Eu não tenho dinheiro para construir novas rodovias. Então, todo o recurso disponível foi investido em manutenção das rodovias, tanto no programa BR Legal, como eu falei, como em manutenções. O problema é que, muitas vezes, essa manutenção é só uma manutenção corretiva ou emergencial. Mas, mesmo assim, a gente conseguiu perceber esse ganho na qualidade das rodovias, por mais que sejam temporários, porque a gente precisa de intervenções mais estruturantes nas rodovias brasileiras. Esse baixo investimento, pouco investimento, não vem só da crise financeira. Acho que foi o Marco Polo também que falou a relação de quanto deve se investir em relação ao PIB, estimando a ordem de 3% a 5% investido em infraestrutura. Atualmente, o governo investe menos de 1%, ou melhor, menos de 0,5% em infraestrutura rodoviária, aqui no caso. Mas, se a gente for pegar o setor de transporte, não fica muito diferente disso, não, sendo que as rodovias é o modal que recebe o maior investimento. Então, a gente teve esse crescimento aqui dos investimentos nos anos em que estavam sendo executadas as ações do PAC, né, um crescimento em 2009 e 2012, no qual o investimento em infraestrutura no Brasil chegou a 0,23% do PIB brasileiro. Na década de 70, quando foram implantadas as rodovias, esse investimento era na ordem de 5%. Então, realmente, a gente está muito longe do que a gente precisa investir em rodovias no país. Fazendo outra relação de que investir é a melhor forma de ter a qualidade das rodovias, aqui esse slide traz um confronto entre os investimentos das rodovias concedidas e das rodovias públicas federais. Quanto às rodovias concedidas, investiram em 2016 6,75 bilhões de reais em 19 mil quilômetros de malha. O governo federal investiu 8,61 bilhões em 53,943 quilômetros de rodovias. Ou seja, as concessionárias investiram 354,46 mil reais a cada quilômetro de rodovia, enquanto o governo federal investiu 159,6 mil a cada quilômetro de rodovia. Ou seja, os investimentos privados são da ordem de 122,1% maiores que os investimentos públicos. Então, a gente está muito longe do investimento ideal que tem que ser feito para as rodovias. E aqui, ressalto mais uma vez que dentro desse montante dos investimentos estão sendo considerados os investimentos das rodovias sob concessão do terceiro lote de concessão, que tiveram investimentos muito pequenos no ano de 2016. Então, tirando esse terceiro lote de concessão, as concessões trabalhando no ideal que elas deveriam trabalhar, esse investimento seria muito maior, né? E o que essa baixa qualidade impacta na nossa vida, na vida do transportador, né? Analisando somente a condição do pavimento da rodovia, a CNT identificou que as rodovias em estado péssimo pode levar o custo operacional do transportador em até 91,5%. E considerando a média de todas as rodovias pesquisadas, fazendo a relação dos 103 mil quilômetros, hoje a gente tem um custo adicional de 24,9%. Em números e em valores sem ser percentual, esse gasto adicional para o transportador em 2016 foi de 775 milhões de litros de óleo diesel e de 2,24 bilhões.
além de fazer com que os transportadores trafeguem em velocidades mais baixas, o que pode facilitar a ação de roubos de carga e assaltos de passageiros, como tem sido visto recorrentemente nos noticiários. E, tentando entender, ao longo de todos esses anos, a gente percebeu que não tem melhora. Os pavimentos continuam do mesmo jeito, sem evolução, sem melhoria da qualidade. A CNT divulgou um estudo bem recente, fazendo justamente essa pergunta. Por que os pavimentos, então, do Brasil não duram? De todos os países duram e do Brasil não duram. E foram levantados 4 fatores. O primeiro foi o método de dimensionamento, tecnologia do processo construtivo, manutenção e gerenciamento e a fiscalização. Indo para o primeiro tópico encontrado nesse estudo, a gente fez uma relação, uma comparação entre o método de dimensionamento do Brasil, dos Estados Unidos, do Japão e de Portugal. E o método, a gente utiliza para dimensionar as rodovias de hoje, o método que foi divulgado, lançado em 1960. Se a gente fizer um comparativo com esses países, o nosso método está defasado 40 anos. Para acrescentar, o nosso método é baseado no método de uma pista experimental da AASHTO, dos Estados Unidos, que foi o método que os Estados Unidos utilizavam para dimensionar o pavimento das rodovias deles, que eles mesmos já abandonaram. Ou seja, considerando o método de 1960, o método hoje não corresponde. Para dimensionar uma rodovia hoje, eu não estou levando em consideração a composição de carga dos meus veículos, que hoje, com autorização especial, pode chegar até 91 PTBs. Não estou levando em consideração a quantidade de tráfego da via e nem a velocidade que os veículos conseguem percorrer atualmente. O Brasil ainda tem um método empírico. O que é isso? O método só foi esse, baseado nessa pista experimental. Ele não foi um método... Hoje, a tendência mundial é um método empírico-mecanístico, que alia, através de métodos computacionais, tanto parâmetros teóricos como parâmetros experimentais realizados em pistas experimentais em diferentes pontos do país. Para mim, esse foi o levantamento, foi a surpresa que eu tive no levantamento, ao perceber que o método brasileiro não leva em consideração fatores climáticos. Então, assim, para dimensionar uma rodovia no Nordeste, ou para dimensionar uma rodovia no Rio Grande do Sul, o fator climático considerado é o mesmo. E todo mundo sabe que a diferença de temperatura, de ocorrências de chuvas, são bem diferentes, né? Bem mesmo. Assim. Então, isso o Brasil não leva em consideração, sendo que países com áreas territoriais bem menores têm isso implantado no método de dimensionamento. O método também é previsto um período de dimensionamento de 10 anos, enquanto já é possível fazer dimensionamento para 25 anos e 20 anos. O problema é que aqui os pavimentos do Brasil não chegam a durar 10 anos. E para se investir em métodos que tenham durabilidade maiores, o custo de implantação é maior da rodovia. E o governo normalmente não opta por isso. Né? Então, isso também é um problema. Então, passando para o segundo ponto, que é a tecnologia e o processo construtivo, que eu até já falei um pouco, que é a gente encontrou a falta de técnica na execução dos pavimentos e a priorização do custo em detrimento da técnica. Se você for comparar a rodovia sob gestão privada, normalmente ela é responsável pela implantação da rodovia e pela manutenção da rodovia. Então, para isso, ela leva em consideração, na hora de construir, qual é o melhor material a ser empregado, qual é a melhor forma de qual o melhor pavimento a ser empregado, qual material, qual a melhor espessura da camada. Tudo isso é levado em consideração para ter um custo maior na implantação, mas reduzir o custo de manutenção. Reduzindo o custo de manutenção, ela também reduz as intervenções necessárias na via, que às vezes ela tem que parar a rodovia para fazer intervenção, acaba provocando congestionamento e o custo é refletido sempre para o usuário da via. Enquanto o governo como o processo atual de contratação é por meio de licitação, e na maioria das vezes o método escolhido é sempre em relação ao menor preço, em detrimento da técnica. O Brasil também possui baixa competitividade entre os fornecedores de materiais para pavimentação, que eu cito os fornecedores de materiais ligantes, que a gente está assim, são poucos fornecedores e ficando refém deles a gente tem uma baixa qualidade do ligante. Também foi encontrada a falta de rigor técnico para o cumprimento de normas quanto à execução dos ensaios de materiais.
o próprio DENIT, o Instituto de Pesquisa Rodoviária, tem infinitas normas para aferição de compactação, aferição de recebimento de material, mas às vezes esses ensaios e essas normas não são seguidas. Então, isso a gente tem um impacto significativo na qualidade da rodovia dos pavimentos. Corroborando com isso, nós encontramos uma auditoria, nós conversamos com o TCU, ele realizou uma auditoria, e nessa auditoria foi encontrado amostras de defeitos que aparecem até 7 meses após a conclusão da obra. Então, assim, é um tempo que está previsto para durar 10 e não está durando nenhum ano, é porque tem algo muito grave no processo construtivo aí. E o TCU também estimou que, para corrigir esses erros, o valor gasto é de 24% do valor da construção da obra. Em relação à manutenção e o gerenciamento, estava até escrito na palestra do Dibella, de que realmente as rodovias não têm manutenção. Ou quando tem, são já manutenções ou corretivas ou emergenciais. A gente precisa de manutenção preventiva, que ela é mais barata. Se você cuida dos elementos de drenagem na sua via, se você sela uma trinca assim que ela aparece, essa trinca não evolui para uma trinquimalha, não evolui para um buraco. Então, assim, se o governo agisse prontamente, tivesse um sistema de gerenciamento de pavimentos eficiente, nossas rodovias teriam uma qualidade muito melhor. Além disso, muitas vezes as rodovias são planejadas, são construídas, mas dentro do orçamento só é planejado no orçamento esse investimento para construção. Não é planejado o investimento para manutenção dessa via ao longo dos anos. Atualmente, a malha rodoviária, 30% da malha rodoviária não está coberta por nenhum dos programas de manutenção do governo federal. O último ponto encontrado foi a fiscalização, e aqui eu divido em duas vertentes. A primeira é a fiscalização durante a execução da obra, que eu já falei um pouco, né, que às vezes o Brasil é muito grande para um órgão centralizar tudo, apesar de ter as superintendências, e eu estou falando sempre do DENIT aqui, porque eu fiz o paralelo com as rodovias federais, mas isso ocorre também nos governos estaduais. Então, o governo contrata, mas não consegue fiscalizar. Acaba contratando a empresa de apoio à fiscalização, que isso é bom, mas às vezes ele contratou também a fiscalização por menor preço. E ele não consegue fiscalizar como deveria, realizar todos os ensaios que deveriam. E só recentemente o governo federal implantou parâmetros para aceitação de obra, só depois da crítica da recomendação do acórdão do TCU que eu citei. Então, assim, foi implantado, foi bem recente, 13, 14, e a pesquisa ainda não conseguiu, a pesquisa de CNT de rodovias não conseguiu sentir o reflexo disso, ainda não conseguiu perceber a melhora da qualidade da rodovia após esse parâmetro de aceitação de obra. Aqui, quando eu falo de obra, é tanto obra, construção de obra, como recuperação ou manutenção de rodovia. O outro ponto a ser abordado é o pouco controle de pesagem nas rodovias. Em 2006, foi criado um programa, o Plano Nacional de Pesagem, com o intuito de manter as balanças que estavam em operação no DNR, no extinto DNR, e construir outras mais. O governo contou com 77 balanças entre os anos de 2008 e 2014. Porém, no meio desse processo de implantação do PNP, percebeu que a forma que estavam sendo implantada não estava correta, precisava de automatizar esse processo de pesagem. Então, foi extinta essa licitação, suspenderam o edital, e foi que em 2015 foi lançado o PIAF, que é um modelo também de fiscalização, só que mais automatizado. Atualmente não tem nenhuma balança no modelo PIAF em operação. E, de acordo com os levantamentos da pesquisa CNT de rodovias, para os 103 mil quilômetros de rodovias, isso considerando rodovias federais, as rodovias concedidas, que são obrigadas a construírem balanças e manterem as balanças, elas não podem fiscalizar, mas elas constroem e têm que manter em operação. E considerando as rodovias estaduais, nós temos uma balança a cada 1.300 quilômetros de rodovias. Isso é menor do que também o Marco Polo colocou lá a distância de abordagem do minério, né, que chegava até 1.200 quilômetros. Então, o governo precisa investir também em fiscalização do sobrepeso. Então, diante desses entraves apontados, a CNT traz as seguintes soluções. Uma revisão do método de dimensionamento, incorporando justamente os fatores climáticos dos novos tipos de veículos. Esse método já está sendo revisto pelo DENIT. Semana passada teve uma primeira audiência, como se fosse uma audiência pública, uma forma consultiva da elaboração do método que o DENIT está elaborando, do método empírico-mecanístico. Fazer essa análise do custo de ciclo de vida dos pavimentos, né, como um todo, considerando manutenção,
e construção, levando em conta todos os materiais alternativos, tornando aquele projeto mais eficiente especificamente para cada rodovia. Realizar manutenções preventivas, aumentar a fiscalização de pesagem e a capacidade de fiscalização das obras como um todo. O Brasil também precisa de ampliar a oferta de vias pavimentadas e duplicadas, para a gente aumentar aquele nosso número, da nossa densidade, né? Então, tanto construir novas rodovias, melhorar a qualidade, investir em manutenção. Assim, melhorará a condição de segurança e reduzirá o número de acidentes hoje encontrados nas nossas rodovias. Com esses 3 fatores, a gente vai ter benefícios ambientais, como reduzir a emissão de poluentes e diminuir o custo do transporte, e que impacta diretamente no custo do Brasil. Para isso, seria muito interessante a participação da iniciativa privada, mas para isso a gente precisa de mais segurança jurídica, de um modelo que traga essa atratividade para o investidor privado. E também definir regras claras de priorização de investimento público. Muitas vezes o investimento é baseado somente, a prioridade é sempre política, em detrimento do custo-benefício de cada projeto. Deve-se fazer uma implantação e integração entre a infraestrutura de transporte multimodal. Então, deve investir nas outras modalidades para que cada carga seja transportada no tipo adequado de modalidade de transporte. Assim, as rodovias ficariam mais desafogadas. A CNT estima, então, que para tornar as rodovias com a qualidade esperada, faz-se necessário um investimento mínimo de R$ 293,88 bilhões, sendo investidos em 618 projetos de infraestrutura, dentre eles duplicação de rodovia, ampliação da capacidade, implantação de faixas adicionais de subida em terrenos ondulados e montanhosos, recuperação de pavimento, manutenção, entre outros. Esse é o que eu tinha para apresentar. Muito obrigada.